Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos a Losangos. Eu sou o Zaga. E eu sou o Bruno. A gente tá aqui com o nosso Quem É? Dessa vez, Clea. Exatamente, Clea, a esposa do Doutor Estranho nos quadrinhos. Nós vamos falar aí a história completa dela, a origem, poderes e algumas curiosidades sobre a personagem. É isso, Clea, atualmente conhecida como Clea Strange, é uma personagem importantíssima das histórias em quadrinhos do Doutor Estranho. Ela é habitante da Dimensão Negra, sobrinha de Dormammu, o vilão do primeiro filme do herói e um dos maiores inimigos do Mago Supremo, e é interesse amoroso e amor da vida de Stephen Strange. Ela e o Doutor Estranho, inclusive, chegam a se casar misticamente. Como ela não é da mesma dimensão que ele, eles não podiam se casar legalmente, então fizeram um casamento místico, ambos usando alianças mágicas para ficarem misticamente conectados por toda a eternidade. Criada por Stan Lee e Steve Ditko, a mesma dupla que criou o Doutor Estranho e o Homem-Aranha, por exemplo, Clea apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em Strange Tales número 126 em agosto de 1964. Ela já fez parte do grupo dos Defensores e é a Maga Suprema da Dimensão Negra. No universo cinematográfico da Marvel, ela vai ser interpretada pela grande Charlize Theron. Vamos falar um pouquinho da origem dela? A Clea nasceu na Dimensão Negra, filha do príncipe Orine, filho de Olnar, o ex-governante da Dimensão Negra, e a fugitiva Umar, da raça dos Fautinianos, seres extradimensionais nascidos de magia pura. A mãe dela era irmã de Dormammu, um ser extremamente poderoso que se tornou governante da Dimensão Negra após Olnar. O nascimento de Clea foi muito traumático para Umar, a mãe dela, e a experiência deixou ainda mais cicatrizes emocionais quando ela descobriu que havia perdido a capacidade de voltar à sua forma fautiniana por causa do nascimento da filha. Ela abandonou Clea com Orine e se tornou violenta, provocando um conflito com o irmão, Dormammu. Como ela estava em um estado enfraquecido, no entanto, ela foi derrotada por Dormammu e banida para outro reino. Clea então cresceu sem saber quem era a mãe e adorando Dormammu, seu tio, de quem o príncipe Orine era um seguidor leal. Vamos falar um pouquinho dos poderes dela? A Clea é metade fautiniana e metade mortal da Dimensão Negra, e sendo assim, ela pode naturalmente voar e pairar. Ela foi treinada por Doutor Estranho nas artes místicas e eventualmente se tornou a Maga Suprema da Dimensão Negra, adquirindo vasto conhecimento e potencial místico. Ela também consegue rearranjar moléculas, algo que já usou várias vezes para alterar suas roupas dos quadrinhos. Ela também pode conjurar escudos de energia e raios de energia mística. Como todos os magos, ela pode projetar sua forma astral para fora do corpo. Clea pode se teletransportar para outros lugares e até para outras dimensões. E também pode se comunicar telepaticamente com o Doutor Estranho e até fazer sugestões telepáticas na mente de outras pessoas, mudar as memórias dos outros ou descobrir se estão mentindo. Ela também consegue controlar naturalmente as chamas de Fautine, elevando seu potencial místico para níveis ainda mais altos. Vamos falar um pouquinho de como a Clea conheceu o Doutor Estranho? Obviamente, conquistar a Terra era um dos planos do Dormammu, e durante uma das tentativas dele, o Ancião pediu para o Doutor Estranho viajar para a Dimensão Negra e impedir que os planos de Dormammu se concretizassem. Quando o Estranho chegou lá, ele foi visto por uma curiosa Clea, que decidiu seguir a criatura humana. Impressionada, ela tentou salvar a vida de Stephen Strange, tentando dissuadi-lo de enfrentar Dormammu, mas não teve sucesso, porque Estranho estava preparado para sacrificar sua própria vida para detê-lo. Logo, Dormammu acabou aprisionando a Clea por traição, planejando puni-la depois de lutar contra Strange. No entanto, durante o duelo entre Doutor Estranho e Dormammu, os sem-mente que estavam sendo mantidos sob o controle por Dormammu escaparam, forçando Strange e Dormammu a trabalharem juntos para conter as criaturas. Depois disso, em dívida com o Mago Supremo, Dormammu foi forçado a cumprir com os pedidos de Estranho, libertar Clea e não invadir o planeta Terra. Algum tempo depois, Clea ajudou novamente o Doutor Estranho e foi aprisionada de novo por Dormammu. Ele a forçou a assistir enquanto Strange e seu inimigo Barão Mordo lutavam entre si, com o Mago Supremo levando vários golpes de seu inimigo. Eventualmente a maré virou e Strange chegou perto de derrotar Mordo, que estava agindo sob o comando de Dormammu, mas com medo de que sua marionete
perdesse, Dormammu decidiu entrar ele mesmo na batalha. Apesar dos muitos desafios dessa batalha, o Doutor Estranho foi capaz de vencer a luta, mas quando Dormammu retornou à Dimensão Negra, ele contatou o Strange e o fez assistir enquanto Clea era banida mais uma vez para outra dimensão. Com o tempo, Clea foi resgatada e Dormammu teve que responder para a Eternidade, entidade cósmica que manda no universo, deixando a Dimensão Negra sem um governante. Com Dormammu fora, Umar foi libertada de seu longo exílio e decidiu ter sucesso onde havia falhado anteriormente. Então ela também baniu Clea para outra dimensão, na esperança de atrair o Doutor Estranho para derrotá-lo. Strange superou várias armadilhas de Umar e resgatou Clea, mas no final o ancião o convenceu de que ela só estaria segura se fosse enviada para outra dimensão mais uma vez, fazendo o Doutor Estranho assistir enquanto Clea era mandada para longe dele de novo. Coincidentemente, nessa outra dimensão, Clea encontrou Dormammu, mas a história se repetiu mais uma vez e ela foi resgatada pelo Doutor Estranho. Finalmente percebendo que a Terra era o único lugar seguro para ela, Strange a ajudou a conseguir um apartamento em Nova York para que ela pudesse começar sua vida de novo. No entanto, Clea perdeu seus poderes na Terra e começou a sentir falta da Dimensão Negra. Com o intuito de recuperar suas habilidades místicas, Clea passou incontáveis horas estudando na biblioteca do Sanctum Sanctorum até que Stephen Strange se tornou o novo Mago Supremo. Até esse ponto ele ainda não era, e a convidou para se tornar sua discípula oficial nas artes místicas. Os dois se aproximaram e ela se juntou a ele em muitas de suas aventuras, até ajudando os defensores em algumas ocasiões. O amor de Clea por Stephen Strange parecia ser muito maior do que a afeição dele por ela, e depois de saber que as pessoas de seu reino natal queriam que ela se tornasse a nova governante depois que Dormammu desapareceu, ela decidiu voltar para a Dimensão Negra. Apesar das declarações de amor de Strange e ele implorando para que ela não fosse embora, Clea partiu misticamente, renunciando ao seu status de discípula de Doutor Estranho no processo. De volta à Dimensão Negra, ela se juntou à rebelião para destronar Umar e descobriu que ela era sua mãe durante a luta. Depois de confrontar seu pai, Clea e Umar lutaram mano a mano, com Clea emergindo triunfante e finalmente se tornando a nova governante da Dimensão Negra. Ela baniu Umar e Orine para outra dimensão e pediu ao Doutor Estranho que permanecesse como seu consorte, alegando que ela precisava dele, mas ele recusou sua oferta, dizendo que seus deveres eram para com o planeta Terra e que ela havia mais do que provado que não precisava de seus poderes nem de sua sabedoria. E apesar do amargo adeus dos dois, no entanto, Clea e Doutor Estranho se encontraram novamente depois de pouco tempo, e Strange confessou que estava cansado de tentar superar o amor que sentia por ela e queria abraçá-la. Como eles não podiam se casar legalmente, devido ao status de Clea como um ser extradimensional, Strange e Clea começaram a usar anéis mágicos que na verdade eram apenas um e, portanto, estavam misticamente conectados por toda a eternidade. Clea não podia ficar na Terra por longos períodos, pois sua dimensão natal estava constantemente enfrentando a ameaça de Dormammu, e toda vez a rebelião contava com ela para restaurar o equilíbrio. O relacionamento de Clea e Steven sofreu com todo o tempo que eles passavam separados, e durante uma das visitas de Clea à Terra, ela acidentalmente encontrou Steven aparentemente se engraçando com outras mulheres, o que partiu seu coração. Os dois não se viram por um tempo depois disso, mas Clea ainda se importava com Steven, e depois que sua luta contra o Empiricul deixou seus níveis de poder significativamente diminuídos, Clea apareceu no Sanctum Sanctorum para sugerir que eles rompessem seu vínculo, esperando que se isso acontecesse, ela removeria algum fardo mágico do Strange e permitiria que ele explorasse todo o seu potencial com o pouco poder que lhe restava. Ela até criou um documento mágico que, quando rasgado, anularia qualquer contrato mágico, como o casamento deles, por exemplo, mas eles acabaram usando para domar o monstro que estava ameaçando Wong. Com isso resolvido, Steven disse a Clea que não estava pronto para anular o casamento, e por isso os dois continuaram ligados, mas
mas como amigos. E agora a gente vai comentar um arco bem recente dos quadrinhos do Doutor Estranho sobre a morte do Doutor Estranho. E em um determinado momento, nesse arco, que é de 2021-2022, Steven se viu sem alternativa a não ser pedir a ajuda de Mephisto para salvar a realidade. Mephisto concordou em ajudá-lo, mas em troca, Clea perderia qualquer lembrança de Strange e do tempo que passaram juntos. Ele fez uma última visita e perguntou se ela achava que eles poderiam ficar juntos novamente, pensando que ela diria não. Quando ela disse sim, Steven ficou com o coração partido, pois o acordo com Mephisto já havia sido acertado e ela começou a perder a memória. Pouco depois, no entanto, Steven foi morto e todos os feitiços mágicos que ele lançou e acordos que ele estabeleceu perderam seu efeito, permitindo que Clea se lembrasse dele mais uma vez. Juntamente com o remanescente temporal de Steven, criação do Doutor Estranho como um plano de contingência caso ele morresse, Clea encontrou o assassino de Steven e ainda teve a chance de se despedir de seu marido, quando ele foi brevemente revivido. Antes de ser reivindicado pela morte novamente, Steven disse a Clea que ele era um tolo por deixá-la ir e a deixou com o olho de Agamotto e o manto de levitação, alegando que não havia mais ninguém em quem ele pudesse confiar, a não ser a Clea. Ela então se tornou a Maga Suprema da Terra e adotou o sobrenome Strange em homenagem ao marido falecido. E agora é a hora das curiosidades. Depois do falecimento do Doutor Estranho, Clea pediu a ajuda de Wong para ressuscitar o marido. Ela fez um feitiço na esperança de reencontrar o Steven, mas acabou encontrando uma versão zumbificada de Thunderstrike, o Eric Masterson, herói que já usou o manto de Thor nos quadrinhos e que tem poderes semelhantes aos do herói deus asgardiano. E agora, depois do evento da morte do Doutor Estranho, ela ganhou a própria série de quadrinhos solo, chamada Strange, lembrando que ela adotou o sobrenome do marido. A série estreou em março de 2022 e conta a história de Clea como Maga Suprema da Terra, lidando com a perda do Doutor Estranho. Uma das curiosidades mais legais dessa história é que quando ela se tornou a Maga Suprema da Terra, o Doutor Destino foi reivindicar o posto de Mago Supremo, alegando que era direito dele depois da morte do Doutor Estranho. A Clea então disse pra ele que era tarde demais, que o Doutor Estranho já tinha passado o posto de Maga Suprema pra ela, e o Doutor Destino acaba ficando furioso com isso. E claro, além de proteger a Terra, o objetivo dela nessa história também é de ressuscitar Stephen Strange, e vamos ver se ela vai conseguir isso mesmo no futuro. E um comentário interessante de fazer aqui é que a Christine Palmer, o amor do Doutor Estranho nos filmes e em What If, ela existe nos quadrinhos, ela é uma personagem dos quadrinhos Night Nurse de 1972, mas ela não tem ligação com o Doutor Estranho nos quadrinhos, né? Ela foi adaptada no cinema. Quem é o amor da vida da Doutor Estranho mesmo é a Clea, não tem jeito, ela é a esposa do Doutor Estranho e o amor eterno dele. E agora a gente vai deixar um alerta de spoilers aqui do filme do Doutor Estranho. Se você não viu o filme ainda, vaza do vídeo, vai assistir o filme e depois você volta pra ver esse finalzinho, porque nós vamos comentar detalhes de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. É isso, quem já viu o filme aí já sabe que na primeira cena pós-crédito a Clea aparece, mas aparentemente ela pode estar amando de Dormammu. A gente já vê ali a dimensão negra no fundo, ela abrindo, conjurando um portal, então muito possivelmente amando de Dormammu. Ou pode ser isso, ou talvez até o que o Doutor Estranho fez no primeiro filme causou o banimento de Dormammu e ela pode já ser a governante atual da dimensão negra, né? A gente tem que ver certinho o que tá acontecendo. Pode ser que ela já tenha tomado o cargo de líder da dimensão negra no lugar do Dormammu, porque isso acontece nos quadrinhos, mas é mais provável que ela esteja indo buscar o Doutor Estranho amando de Dormammu mesmo, porque talvez se ela fosse a líder mesmo ali, ela mandaria alguém no lugar dela e não iria ela mesma buscar o Doutor Estranho, né? Exatamente, uma marionete, um serviçal ainda. Exato, e a gente termina esse vídeo falando também que ela comentou, né, que o Doutor Estranho causou uma incursão, tem várias vezes a palavra incursão citada no filme, né? E incursões são nada mais, nada menos do que as causas da segunda edição de Guerras Secretas, a Guerras Secretas de 2015, que é uma guerra entre vários universos do multiverso, é um universo contra o outro, uma guerra multiversal, que já teve, né, alguns comentários em Loki indicando que isso poderia acontecer, e agora cada vez mais a gente vê que Doutor Estranho também tá pavimentando o caminho aí pra vinda de guerras secretas, uma guerra entre os multiversos, e são incursões que causam essas guerras, então é legal a gente ver essa cena pós-créditos já abrindo as portas para Guerras Secretas, a próxima
próxima grande saga da Marvel no cinema. Com certeza, tá aí pra vir. Como você bem falou, a gente já tinha sido apresentado. O Kang, ele já tinha explicado pro Loki e pra Sylvie sobre essas guerras multiversais que ele mesmo teve com outras versões dele, outras variantes dele. E agora, de novo, a Clea falando sobre isso. Então, com certeza, Guerras Secretas estão por vir. Exatamente, eu falei bastante sobre isso na minha teoria sobre o plano de Kang. Se vocês quiserem conferir, é só clicar aqui em cima e dar uma olhada, que eu conto tudo o que eu imagino que o Kang já fez e ainda vai fazer pra ganhar essa guerra multiversal. E tudo isso que a gente tá falando agora tem a ver com esse vídeo, então vai conferir lá, porque é um vídeo que tá feito bem no capricho, com muito carinho e com muito estudo pra chegar na conclusão que eu cheguei do que o Kang tá planejando. Se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveita e deixa minha sugestão pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nada, nenhum conteúdo que nem esse, a gente explicando a história de diversos personagens aí dos quadrinhos da Marvel, a gente também fazendo aí várias teorias pro futuro, análises de trailer, reacts, comentários sobre filmes, sobre séries. Então aqui é tudo sobre Marvel, não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada. É isso, dá aquele famigerado like aí, se inscreve no canal. Se você ainda não viu nossa crítica com spoiler de Doutor Estranho, que a gente explica direitinho essa cena pós-crédito aí, o que pode acontecer, o que a gente achou do filme inteiro, dá uma clicada aí em cima e se inscreve pra você não perder conteúdos pro futuro. É isso aí. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima. Falou!